E aqui a gente vê que crescer interiormente, então, é eu cada vez mais me compenetrar da minha essência, da minha realidade espiritual, que eu não sou só matéria, e começar a ter uma intimidade, né, com essa realidade espiritual e deixar que essa realidade converse conosco e nos instrua, né? E eu quero pegar um gancho aqui com a figura de São Jorge. Parece que São Jorge é comemorado em abril, né? E há algum tempo a figura de São Jorge, ela me chama muita atenção, porque São Jorge, num cavalo branco, né, com uma lança, ele mata um dragão. E isso é muito sugestivo. Eu tive estudando a vida de São Jorge para entender essa imagem, né? São Jorge era um soldado e ele servia ao Império Romano, né? E ele veio de uma família bem situada e de uma família de cristãos, né? E como ele era um bom oficial, ele se sobressaía, ele foi conduzido para fazer parte da guarda da corte, né? E aí, de algum tempo, a mãe dele morre e ele tinha absorvido aqueles valores cristãos, né, com a família, com a mãe, e ele começa a verificar e ali, naquela situação ali, como os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram torturados, eram mortos, né, porque o interesse era extinguir o cristianismo, então era matar todos os cristãos como isso. E São Jorge tinha uma fé muito forte. Então, quando ele viu tudo aquilo acontecendo, ele vendeu tudo que ele tinha, que veio de herança, ele distribuiu para aquelas pessoas, né? E ele estava sempre pregando os milagres e pregando a palavra de Cristo. E acontece que quando o imperador viu que ele era um cristão e que ele confessou que era um cristão e que ele vivia pelas palavras do Cristo, né? Ele começou a ser perseguido. Então o imperador o convidou a passar para o lado deles, né? E prometeu isso e aquilo, mas ele não quis. Então ele foi levado para a prisão e ele foi torturado de todas as formas. A cada tortura que ele recebia, ele aumentava a fé mais, ele mais orava, ele mais rezava e ele tinha sempre um sorriso. Ele passava por tudo aquilo com calma, com tranquilidade, por causa de sua fé. Quer dizer que os cristãos lá antigamente, eles realmente viviam, né, aquilo que o Cristo tinha deixado, né? E eles faziam também até milagres. E aí o imperador via que ele era sempre resistente e as torturas cada vez aumentavam. Ele prometeu que ia decapitá-lo, né? E ele, então, pode me decapitar, né? Mas eu continuo aqui firme. Aí ele mandou chamar, o imperador mandou chamar um feiticeiro, porque na época a feitiçaria era brava, né? E o feiticeiro, com as suas feitiçarias, não conseguiu derrubar, não conseguiu matá-lo com as suas poções, né? Com as suas beberagens, como eles falavam, venenosas. Ele sobrevivia a tudo. E aí o imperador pergunta como que ele consegue aquilo. Ele fala, pela graça de Deus, porque Deus é vivo dentro de mim, não sou eu que faço, é Deus, e dava as lições do Cristo. Então ele foi já que ele não morreu nem com os venenos do mago, ele falou que então o imperador solicitou a ele que ele então ressuscitasse uma pessoa que tinha morrido há poucos dias, e ele foi lá e rezou e a pessoa ressuscitou. Então o imperador chamou e aí ofereceu 1000 glórias, 1000 coisas para ele passar, né, para o lado, que ele fazia essas mágicas todas, então que ele viesse, que ele seria coberto de honras e de glórias para ele fazer as mágicas dele lá para a corte, né.
Naturalmente ele nega e dessa vez ele foi realmente decapitado. Ele e o ressuscitado que ele ressuscitou. Né? E também foi decapitada, foi morta também a... Não, ela não foi decapitada, ela morreu naturalmente na viagem, porque a imperatriz também se converteu. Muitas coisas aconteceram e todo mundo se convertia diante dele. Bom, qual que é a moral da história do São Jorge? A figura do São Jorge matando o dragão com uma espada, né? Primeiro, o cavalo branco significa aquele espírito puro, aquele espírito ligado a Deus, né? E a lança significa o pensamento firme, o pensamento divino, a fala divina. Então ele estava sempre ensinando, passando os ensinamentos, sempre afirmando a presença de Deus e sempre concretizando a presença de Deus, né? Então a lança que mata o dragão, que o dragão representa essas emoções fajutas que nós temos, essa mente ordinária que nós temos, essa mente miserável que nós temos, né? Então a figura do São Jorge, ela passa para nós e isso sacrifica as suas emoções baixas, os seus pensamentos miseráveis, os seus pensamentos ordinários. Vamos sacrificar isso que nos mata, vamos matar isso que nos mata, né? E eu quero dizer para vocês que crescer interiormente é cultivar essa certeza, é cultivar a beleza, a bondade, a verdade dentro de nós, né? E vamos nos aprimorar e vamos nos tornar maiores do que nós somos. E hoje, se a minha estatura emocional é de 5, eu determino que amanhã ela já seja 6, porque de hoje para amanhã eu vou realizar práticas que eu tenha pensamentos melhores, que eu afie a minha espada para matar o dragão, né? Bem, agora nós vamos ver os significados que estão contidos nessa imagem, lembrando que as imagens falam mais do que 1000 palavras, não é? E nós vemos aí um cavaleiro, alguém que expressa muito poder, e toda a roupagem, tudo significando que há uma luta em defesa de algo superior e nobre, porque os cavaleiros antigamente, eles defendiam os imperadores, né, e nobres. Assim, São Jorge, o guerreiro vitorioso contra o mal, ele era um desses cavaleiros que defendiam o imperador, a honra do imperador. E conforme vocês viram na história, ele era cristão e tinha esses valores que ele defendia. E quando ele foi descoberto como cristão, que ele se mostrou assim, como sendo realmente um cristão, ele foi preso, torturado, né? E a história já foi contada. Então, o que começa a acontecer? São Jorge passa a ser um defensor das ideias do Cristo. Então, por isso que ele é apresentado, montado em um cavalo branco, porque o cavalo branco, ele mostra a força vital da pessoa. E no caso, ele sendo branco, então ele tinha a força que o mantinha, que o animava, era pura, era santa, era uma força de elevada formação moral. Então, ele tinha princípios de ordem superior, e ele passou a estar defendendo então, né, esses princípios elevados. Aí entra o simbolismo da lança e da espada, não é, que elas significam justamente esse poder que desperta na pessoa uma vontade, um poder que vem de pensamentos precisos, fortes e corajosos. Então, esse tipo de pensamento, eles induzem a uma ação, não é? E aqui, voltando ao cavalo branco, que simboliza essa pureza e essa elevação, vocês vão reparar que o cavalo da imagem tem a perna esquerda preta. Então, significa que esse cavaleiro, ele se conduzia muito bem ante o bem e o mal, tendo incrível equilíbrio sobre todas as situações.
e pela espada, que é o poder de um pensamento e de uma palavra bem colocada, então ele poderia vencer todas as situações, que é o que a sua vida demonstrou, né? O capacete, no caso dele, inclusive, tem uma pluma. O capacete sempre empodera a pessoa, né? E nessa roupagem de guerreiro, ele demonstra esse poder e defendido até pela divindade, né? Porque a pluma, ela demonstra a defesa de algo superior e a proteção também vinda de algo superior. Então, confere também a certeza da vitória. E agora nós temos a capa vermelha, porque a cor vermelha é a cor da energia da luta, né? Então, é a energia usada para enfrentar o martírio, todas as torturas, né? A vitória sobre esse martírio e essas torturas, porque ele inclusive se recuperava fisicamente, né? Então, porque essa energia para a luta era forte no cavaleiro e era forte na pessoa dele. Aí entra a couraça, né? Todas as armaduras que os guerreiros usam, significa a justiça. Vocês veem que a couraça, elas vestem o peito, né? Os pulmões, o coração, que é onde justamente reside esse amor e o equilíbrio entre o espírito e a matéria, que isso é o que é o significado da justiça. Então, eles são protegidos por esse senso de justiça, pela equanimidade, pela temperança, e é isso que a couraça significa. E temos aí também o cinturão, esse também super importante, porque o cinturão, ele divide, né, o corpo da metade para cima e da metade para baixo. Então, o cinturão representa essa verdade soberana, separada do mal ou dessa parte inferior da humanidade, que é simplesmente uma luta pela subsistência e uma busca de prazer, né? Então, o cinturão já mostra que a pessoa já passou dessa fase e está numa fase mais elevada. Então, por isso que o cinturão representa a verdade. E as botas são o símbolo de valentia, de audácia, que a pessoa tem no seu caminhar, né, para defender uma verdade, que é o que São Jorge fazia, né? Toda a sua caminhada foi no sentido de levar a verdade, os ensinamentos cristãos e libertar as pessoas. E com certeza ele conseguia fazer isso porque as pessoas se convertiam diante das suas palavras e dos seus feitos, como a história demonstrou, não é? Então, nós vemos aí a imagem do guerreiro contra o mal, né, matando um dragão. E o dragão, qual que é o significado do dragão? É o da idolatria, é do mal, é da materialidade, é dessa coisa escondida, né, que fica por detrás de tudo, causando problemas, sofrimentos e divisões aí na humanidade. Porque desde que a humanidade existe, ela veio com esse senso de bem e de mal, e a prisão à materialidade da vida, que é representada então pelo dragão, nesse quadro ele mostra então o dragão sendo morto por palavras, né, que é a lança, que vem de pensamentos firmes, corretos e muito bem delimitados, e uma ação muito bem determinada e organizada, né, fazendo com que então haja essa vitória sobre a parte material da vida. O dragão também simboliza o nosso ego, né, que ele só vê as coisas pelo lado material e nunca vê pelo lado espiritual. Então, qual que é a mensagem final? É que nós precisamos matar este ego que nos impede de subir para a compreensão dos valores mais elevados. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. E sempre eu deixo, né, como mensagem que um arquétipo ele pode nos ajudar a nos equilibrar. E no momento nosso atual, nós estamos justamente precisando sacrificar o medo, a confusão mental na qual a gente se encontra, né? E como fazer isso? Usando essa lança dos valores elevados, buscando deixar a nossa consciência entrar no comando.
Muito obrigada pela atenção de vocês. Até o meu próximo vídeo. Não se esqueçam de compartilhar, porque nós podemos ajudar a inspirar mais pessoas. E tem uma gravura de São Jorge à sua mão para você observar e se beneficiar dessa imagem, que é uma imagem muito, muito forte, no sentido de nos levar a entender que nós precisamos sim sacrificar os lados inferiores da vida. Muito obrigada.